Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as obras do irmão José na psicografia de Carlos Bacelli. Trabalhando o livro, neste vídeo, nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes, capítulo 95, que se chama Descanso. O título já é sugestivo, concordam comigo? Descanso. Cumpre com o dever que te cabe, mas não com o pensamento de em seguida te entregares a improdutivo descanso. Não te entregues a improdutivo descanso. Olha só. Não com essa perspectiva, não quer dizer que a gente não deva, mas olha, cumpre com o dever que te cabe, mas não com o pensamento de em seguida te entregares a improdutivo descanso. A palavra descanso vem do hebraico. Descanso do hebraico significa desfrutar. Desfrutar. O que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Por quê? Porque quando coloca no hebraico desfrutar, no latim, ele coloca para nós, aqui hebraico, no latim, descanso é igual a letargos. Olha que bacana isso. E letargos, você vê como que a gente vai trazendo os termos para o nosso desejo? Letargos, que significa letargia. Letargia, que é para nós paralisia. Quando falar, graças a Deus, agora vou descansar. Olha a proposta do irmão José. Não trabalhe já pensando, trazendo para o sentido latino. Por quê? Porque desfrutar é positivo. Você desfruta, mas continua trabalhando. Você desfruta, mas continua envolvido. Você desfruta, mas você não fica letárgico, não fica inerte. E aqui o irmão José coloca para nós no latim. Descanso, letargos, letargia, paralisia. Lembram quando nós já fizemos referência sobre a colocação do sociólogo Domênico De Masi, que nasceu em 1º de fevereiro de 1938, está vivo, está conosco até hoje. Acabou de fazer 85 anos, sociólogo italiano, uma das referências no mundo social, uma das referências na sociologia, quando ele fala do ócio criativo. Ora, se você desfruta, você está envolvido com o ócio criativo. Se você entra no movimento de letargia, você está envolvido com a paralisia. Todas as duas situações são descanso. Qual descanso que a gente está buscando? Qual descanso que a gente está preferindo? Atentemo-nos. Olha como que o irmão José trabalha para nós. Então ele diz assim: se almejares no reino do Espírito conquista de maiores prerrogativas, não penses em cruzar os braços. E aí, atentemo-nos. Se você almeja algo mais, sai do movimento da letargia. Você pode desfrutar, mas desfruta planejando, desfruta crescendo, desfruta construindo, desfruta. Por quê? Porque é um momento saudável desse desfrutar. No sentido hebraico da palavra descanso. Fielmente executada a tarefa menor te habilita à execução de tarefa de maior envergadura e responsabilidade. Depois que você conclui a tarefa menor, você se habilita maior. Como que a gente quer alcançar o alto de um cume, o alto da montanha, se a gente não começar a dar os primeiros passos? Imaginem, o Livro dos Espíritos, na questão de número 683,
na questão de número 683, ele vai dizer para nós ali, 683, qual é o limite do trabalho? Vocês lembram? Se vocês não lembraram da pergunta, todos já fixaram a resposta. Qual é o limite do trabalho? O limite das suas forças. Mas não significa que a gente vai fazer movimentos letárgicos. Por quê? Porque é se almejares. Olha a forma que ele traz para a gente. Se almejares o reino do Espírito, a conquista de maiores prerrogativas, não pense em cruzar os braços. Se você almeja. Ah, não, mas eu já fiz por onde, agora está na hora de desfrutar. E aí ficar deitado sem programar nada, sem almejar algo mais, que caminho é esse? Então ele coloca fielmente executada a tarefa menor, ou seja, no limite das suas forças. Executou a tarefa melhor, se prepare para uma tarefa de maior envergadura. Se prepare. Ninguém segue à frente para esquecer quem se movimenta na retaguarda. Quando ele já coloca para nós aqui, nos prepararmos para outra tarefa, não siga à frente esquecendo quem vem atrás de você. Quem que a gente pode fazer movimento para trazer conosco? Quem que a gente pode fazer? Você sai desse movimento de desfrutar aqui? Não. Você desfruta e ajuda. Seja ambicioso. E aí eu quero estabelecer com vocês uma diferença, porque a gente, e aí a gente, estou colocando nós latinos de novo, nós achamos que ambição é igual. A gente dá a conotação negativa para a palavra ambição. Nós sempre colocamos ambição sendo como algo igual a ganância. Nós latinos. Por quê? Porque no original, seja ambicioso. Ou seja, você progride, você cresce, você luta, você tem foco, você tem meta, você tem desejo, mas você sai trazendo outros para se beneficiar com você. A origem da palavra ambição é essa. A palavra ganância, ela vem de ganatum, que significa você conquistar só para você. E olha, na origem que nós trazemos como se fosse o mesmo significado, e não é, é diferente. A ambição é diferente de ganância. Os latinos, inclusive, colocavam como sendo ganância relacionado principalmente a situações de poder, de dinheiro e de gula. Olha que bacana isso. Eles colocavam principalmente nessas áreas onde havia mais destaque da criatura: poder, dinheiro e gula. Gananciosos. Eles estão pensando só nele. O poder é só para ele, o dinheiro é só para eles. Quanto mais acumular, melhor. E a comida só para eles. Então imaginem, esse movimento aqui é um movimento letárgico. Esse não é o movimento do desfrutar hebraico. Não é. O desfrutar hebraico é da ambição. Você faz e você quer mais. E nesse movimento você quer trazer outros. Quando a gente faz referência à ambição, nós temos que entender, quando a gente coloca nos estudos, você pergunta sobre viciações, as pessoas trazem a ambição. Ok, mas não que esteja errado aquilo que está sendo colocado. Eu estou estabelecendo a diferença para vocês, para que nós aprendamos a utilização dos dois termos. A ambição, ela tem a ver com o seu movimento de progresso e aqueles que você quer que progridam com você. O seu movimento de crescimento e aqueles que você deseja que cresçam com você. O seu movimento de melhoria e aqueles que você puxa para melhorar com você. Isso é uma ambição. Então, nós somos ambiciosos intelectualmente. Nós somos ambiciosos e desejamos continuar ambiciosos intelectualmente, ambiciosos moralmente. Você quer melhorar e quer que outros melhorem também.
Ambicioso nas relações sociais, você quer conviver bem com todo mundo e quer que todos convivam bem entre si. Isso é uma ambição saudável. Mas aqui eu estou fazendo referência clara de uma ambição onde a gente pode desfrutar do descanso hebraico. Está claro isso para vocês? Agora, diferenciemos isso de ganância. Não é a ganância. A ganância, ela é algo extremamente negativo. Mas se vocês entenderem que a ambição é negativa, também não tem problema, porque é a interpretação latina, mas no seu original, ela não traz para nós essa conotação. Tanto que os americanos, nos seus dicionários, no significado, eles colocam a ambição como algo extremamente saudável. Por quê? Porque eles vão na origem do termo. Ok? E aí ele coloca para nós, ninguém segue à frente para esquecer quem se movimenta na retaguarda. Ou seja, o que o irmão José propõe? Seja ambicioso. Seja ambicioso. E aí ele diz mais, enquanto houver o menor traço de sombra, a luz não deixará de expandir-se em claridade. Olha, enquanto tiver sombra, tem luz. Porque nós temos situações a melhorar, mas existem luminosidade para que a gente possa prosseguir, enquanto houver sombra. Vocês vão se lembrar do capítulo 7, lá no Reforma Íntima Sem Martírio, nos estudos da Justiça Divina, que a gente também tem feito na nossa casa aos domingos. O capítulo 7, as penas futuras. No item Código Penal das Penas Futuras, o parágrafo 8, ele coloca Kardec traz para nós que a espiritualidade diz tudo é levado em conta por Deus, tudo é levado em conta pela divindade, tudo, absolutamente tudo. O que é negativo e o que é positivo. Avalie como está a sua balança, avaliemos como está a nossa balança. Tudo é levado em conta. Existem situações negativas? Existem, mas também existem situações positivas. Então, quando ele traz, enquanto houver o menor traço de sombra, a luz não deixará de expandir-se em claridade. Se ela não deixará de expandir-se, ela não deixará, então atentemo-nos. João, aliás, vou colocar essa referência aqui em vermelho. João, no capítulo 14, no versículo 2, ele coloca para nós, buscai as coisas de Deus, ou buscai as coisas do alto, buscai. Se ele está dizendo para nós que é para nós buscarmos, ele está explicando que a luz está em nosso entorno. A luz está em torno da gente, ela está em volta. Se ela está em volta, não é para a gente descuidar. Enquanto houver o menor traço de sombra, você sabe se existe ou não o traço de sombra. A luz não deixará de expandir-se em claridade. Disse-nos Jesus que muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso significa dizer que, do espírito mais consciente, sempre se esperará cada vez mais efetiva participação na obra do Criador. Do espírito mais consciente, sempre se esperará cada vez mais efetiva participação na obra do Criador. Eu quero fazer aqui uma colocação que fique para as nossas observações, que a gente já fez em outros vídeos. Se a consciência vai nos colocar mais preparado, a cada vez que a gente se conscientiza, a gente fica mais preparado para a obra do Criador, ou seja,
Isso mesmo, sempre se esperará cada vez mais efetiva participação na obra do Criador. Lembram que o tema é descanso. Lembrem disso, ok? Então, voltemos lá. Todos nós somos trabalhadores. Todos nós. Tá claro isso? Tem aquele trabalhador que dá de si. Lembram? Dá de si. Aquele trabalhador que dá do seu tempo, oferece, empresta o seu ombro, dá da oportunidade que ele está tendo, ele dá de si. A hora que ele é convidado, ele atua, ele dá de si. Mas tem aquele trabalhador que ele toma para si. Ele toma para si. Todos dois são trabalhadores. Nós vamos avaliar que tipo de trabalhadores somos. Tem uns que eles tomam para si. Você faz a proposta e eles abraçam a causa. Eles não aproveitam quando tiver um tempo, quando tiver uma oportunidade, quando aparecer um desejo, eles não aproveitam. Eles vão além, eles tomam para si. Tem trabalhador que partilha. Tem trabalhador que se responsabiliza. Ah, mas é diferente? Com certeza. Se responsabiliza. Por quê? Porque partilhar significa, se você não vai dar para fazer, mas eu distribuo. Eu faço alguma coisa, eu vou partilhando aqui, eu divido com as pessoas, uma hora vai sair. Lembram o significado que a gente deu de ambição, o significado que a gente trouxe na origem da palavra ambição e de ganância? Então, em determinados momentos, nós estamos dizendo o quê? É para você ser ambicioso, porque qual que é a origem da palavra ambição? É aquele que cresce e puxa os outros para crescerem também. Ah, mas não é importante partilhar? Claro que é. Mas muitas vezes a partilha entra na relação da acomodação. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque aquele que partilha, ele é um colaborador. Colaborador. É importante o colaborador? Claro que é importante o colaborador, gente. Não tenho dúvida. O trabalhador que é colaborador é significativo. Mas existe aquele trabalhador que ele não é o colaborador. Ele toma para si, ele se responsabiliza e aqui ele é um servidor. Guardem esse gráfico na cabecinha de vocês. Guardem esse gráfico. Por que é diferente? Olha a colocação novamente do irmão José. Disse-nos Jesus que muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso significa dizer do espírito mais consciente. Todos nós somos trabalhadores. Todos nós. Isso significa dizer do espírito mais consciente. Sempre se esperará cada vez mais efetiva participação na obra da criação divina. Sempre se esperará. Avalie você. Quem é você? Colaborador ou servidor? Será que a gente está se responsabilizando por tudo que nos chega? Ou a gente está partilhando? Assume uma parte, entrega a outra. Ô Emerson, mas se eu fizer tudo, se você fizer tudo e você for modelo daquele que faz, outros vão chegar para partilhar com você. Mas você não abre mão da tarefa, não abre mão do desejo de crescer, não abre mão da oportunidade de melhorar, não abre mão da condição de caminhar. Por quê? Porque você está se responsabilizando. Aquele que partilha, ele muitas vezes pode estar entregando, mas você também pode contar com ele. Mas você conta com ele não todo o tempo. Não todo o tempo, você conta só uma parte do tempo. Então, quem somos nós na seara do Cristo? Todos sabemos
trabalhadores. Estou colocando todos nós religiosos, envolvidos com religiosidade, com espiritualidade. Todos somos trabalhadores. Mas nós somos trabalhadores que estamos dando um pouco de nós ou somos trabalhadores que estamos tomando para a gente a responsabilidade de servirmos durante todo o tempo? Quem somos nós? Vocês vão lembrar de uma historinha que a gente já citou, quando uma pessoa chega para o Chico e fala com ele que ele estava com uma dificuldade, porque estava com uma tarefa para ser iniciada na casa espírita, e todas as pessoas que ele julgava que tinham um pouco mais de tempo, ele perguntou e todos estavam sem tempo. E aí o Emmanuel diz para o Chico, diga ao nosso irmão que é para ele procurar a pessoa mais ocupada da casa. E aí a pessoa estranhou, pega o mais ocupado e oferece a tarefa para ele. Ele chegou para essa pessoa, teoricamente a mais ocupada em tarefas, ofereceu aquela atividade e ele disse assim, pode deixar que nós vamos colocar isso aqui. Em um mês, esse trabalho já vai estar dando andamento. Em um mês o trabalho estava construído dentro da casa e as coisas estavam fluindo. A pessoa chegou de novo para o Chico e falou assim, por que Emmanuel pediu para procurar a pessoa mais ocupada? E aí veio a resposta, normalmente quem está mais ocupado é mais disciplinado. Normalmente aquelas pessoas que dizem que não tem tempo, elas estão com outras dificuldades que são dificuldades de se organizarem. Eu preciso de arrumar esse guarda-roupa aqui, mas eu estou tão sem tempo. Eu preciso dar uma faxina nessa casa, mas eu estou tão sem tempo. Então, elas estão sem tempo para fazer coisas que elas sabem que é por desorganização. E não por falta de oportunidade. A oportunidade está ali, mas elas não se organizam porque não têm disciplina. Então, aqueles que normalmente estão sem tempo também são trabalhadores. Também são, mas muitas vezes estão dando um pouco do seu tempo, partilha, colaboram. Albert Einstein coloca para nós, então, falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Atentemo-nos, porque o nosso texto se chama descanso. Não que a gente não deva, mas entendamos o descanso como não um movimento de letargia, mas um movimento de desfrutar, para que a gente construa novos projetos. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, fiquem com Deus.